Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui. Hoje a gente vai dar continuação à introdução a estruturas de contenções. Já vimos alguns tipos aí em concreto armado, outros até fora da disciplina de concreto armado, né? Outras opções em contenções. E agora vamos dar sequência falando um pouco de parede de diafragma, que é uma das mais robustas, e os modos de ruína de uma contenção, né? Então vamos lá, colocar o professor pequenininho aqui. Beleza. Então, nós temos aí a ideia, a introdução, né? Parede de diafragma ou estaca barrete. Ela também é chamada de estaca barrete. Ela tem uma origem um trabalho pioneiro da indústria da perfuração de poços petrolíferos. Então vocês vão ver que ela tem uma técnica um pouco mais diferente. Assim. Eu acabo falando que ela é meio mágica. Ela vai ter a lama bentonítica, que vai ter algumas propriedades mágicas, né? Propriedades interessantes aí. A gente vai entender daqui a pouco. Então, apesar do efeito estabilizador das lamas, lama bentonítica, nas perfurações ser conhecido desde 1900, na indústria petroleira, a primeira publicação sobre o assunto só aparece em 1913. Então, a bentonita foi introduzida nos sistemas de lama em 1929. Vamos ver o que é isso. Vamos lá. Progressos técnicos consideráveis só ocorreram no início dos anos 40. Os primeiros diafragmas de concreto armado surgem na Itália nos anos 50. Primeiro com funções de impermeabilização e mais tarde em obras de contenção. No Brasil, a primeira parede de diafragma foi executada pela Frank, a construtora Frank, para o edifício Peletron, na Universidade de São Paulo, na USP, em 1969. Essa foto aqui não é da USP, mas a gente já tem uma ideia aí do que ela, da aparência dela, né? Então veja aqui que a profundidade é bem maior. Veja aqui o canteiro, né? Ou aqui já é uma laje, parece, os pilares, aqui já parece que é uma laje. Mas veja aqui que aqui é a altura de um pavimento, né? Então teria 2, 3, 4, 5 pavimentos, possivelmente, nessa escavação aqui. E também percebo que tem edifícios próximos aqui no perímetro, né? Vamos lá, o que é essa lama aí? Então a lama de escavação é uma suspensão em água doce de uma argila especial, a bentonita. É da família dos montmorillonitas de sódio. Ela é alcalina. Agora vocês têm que lembrar de geologia, lá, primeiro ano, hein? A concentração coloidal da mistura de água, da água mais bentonita é obtida pela expressão. Normalmente, essa expressão está mais na frente. Normalmente o peso da bentonita está compreendido entre 30 kg, 30 e 100 kg, né? Força, né? Aí você vai ver que a gente vai ver que essa lama ela é inserida na escavação e ela causa uma pressão ali nas paredes, em função da viscosidade e da densidade que se deseja obter a lama. Então tem uns parâmetros que são controlados. Então dentro da obra, dentro do canteiro, onde há a escavação e a utilização dessa técnica da parede de diafragma, ou estaca barrete, vão ver esses silos aqui, esses tonéis, né? Aqui vai ser armazenada e tratada essa lama. E essa lama ela é inserida dentro da escavação. Por quê? Que ela gera uma pressão contra as paredes que evita a ruptura do solo, né?
Então, se a gente começar a imaginar uma situação em que a escavação tem que ser extremamente profunda, vai chegar um ponto que a tensão no fundo dessa escavação, a tensão do solo é muito alta. Então você escava o solo ali e ele tende a romper logo na sequência que você tira a pá escavadora ali, ou uma, uma perfuratriz helicoidal, né? Ou o que quer que seja que esteja escavando ali, você retira o solo e ao mesmo tempo a tensão dos solos tende a romper e fechar essa abertura. Então essa lama bentonítica ela vem para combater esse efeito. Então quanto mais profunda, né, mais pressão eu tenho nessa lama e mais ela combate a tensão do solo, né? Então essa lama bentonítica apresenta características principais sendo a propriedade tixotrópica ou da tixotropia, ou seja, é um comportamento fluido quando ela é agitada, mas ela é capaz de formar um gel quando em repouso. Essa é a parte mágica aí que eu mencionei, né? Então ela pode atuar como fluido ou pode atuar como gel. Se você deixar ela quietinha lá, ela vira um gel. Mas se você vibrar, quando você estiver entrando com a tremônia ali e vibrando, ela vai virar um líquido e permitir a entrada. Mas depois, quando você retira essa parte aqui do maquinário e deixa ela em repouso, aí ela vira um gel e esse gel contém a possível ruptura do solo na escavação, né? Então você consegue inserir a ponta escavando e também consegue inserir depois a tubulação para concretagem, né? As principais funções da lâmina durante a escavação são suportar a face da escavação, esse é o principal, né? Então aqui a gente está falando de escavações bem profundas, 30, 40 metros de profundidade. Lá embaixo, se não tivesse essa lama, o solo romperia. Então existe também a formação de um selo que impede a perda da lama do solo. Então a gente vai ver que esse selo aí ele vai formar o cake nas laterais, ele vai infiltrar uma certa espessura ali nas duas faces da escavação e vai formar um selo, vai formar uma camada que vai aderir ao solo ali. Deixa em suspensão partículas sólidas do solo escavado. Então o solo escavado ele vai ser menos denso e ele vai subir, né? Então vai acabar evitando que ela se deposite no fundo da escavação. Então isso é bom para nós. Mas para isso acontecer tem que ser tudo bem controlado, né? Viscosidade, densidade, tem que ser tudo bem controlado. Aí vem os valores, né? Temos os valores de resíduo em peneira, vai ser na número 200, vai ser menor ou igual a 1%. Teor de umidade, menor ou igual a 15%. Limite de liquidez, aí vocês já viram isso aí lá em estradas, né? Em pavimentos, vocês já viram limite de liquidez, maior ou igual a 440. Velocidade Marshall de suspensão, também é controlado. Decantação da suspensão, também é controlado, 6% em 24 horas ou menor ou igual a 2%. Água separada por pressofiltração, também é controlado. pH da água. pH da água ela tem que ficar entre 7 a 9. E a espessura do cake. O cake é
é aquela camada que forma um selo que se forma nas faces, né? Então menor ou igual a 2,5 centímetros. Então tudo isso aqui controlado, a gente tem as propriedades de fluido ou de gel, dependendo da vibração ou do material em repouso. Outros valores a serem controlados, densidade, né? Densidade de 1 a 1,1, viscosidade de 30 a 90 segundos aqui no teste de funil Marshall. pH agora aqui já fala um pouquinho maior, né? De 7 a 11. O cake de 1 a 2, aquele lá talvez era otimizado, né? Teor de areia, no máximo 3%. E aqui os equipamentos para controle. Então veja aí que só para você controlar algumas características dessa lama bentonítica já são necessários vários ensaios, ou seja, tem que ter um especialista na obra, né? Fora o maquinário. O maquinário também não é barato. Tem todos aqueles silos ali e um maquinário pesado para escavação, né? Qual que é a ideia? A gente vai ter na parede de diafragma os esforços do peso próprio, que é o esforço do solo, né? O solo vai ter uma tensão que aumenta com a profundidade, é como se fosse uma carga distribuída triangular em cada face da escavação. Então vejam que a escavação começa delimitando aqui um gabarito, né? E ela vai escavando, vai pela profundidade, quase certeza que vai sempre passar o nível de água, né? E aí vai chegar até na profundidade desejada, 20, 30, 40 metros de profundidade. E isso só vai ser possível com a lama. Se não tivesse a lama aqui no centro para combater essa tensão máxima na base da escavação, faria o solo se fechar, né? Faria a escavação se fechar, o solo rompendo aqui. Então tá aí. Peso próprio, o solo causa essa tensão, uma sobrecarga. Essa sobrecarga vem da onde? Se tiver uma edificação próxima à escavação, que geralmente é o caso, né? Vai fazer essa parede de diafragma no perímetro do terreno, da obra, e logo adjacente aqui tem uma sobrecarga de um edifício já existente, né? Mais a água. Então tem o nível d'água aqui também. O nível d'água também vai causar uma carga triangular que aumenta com a profundidade. E tudo isso tem que ser combatido pela tensão da lama, no caso ali em formato em modo de gel, né? Quando ela estiver em repouso. Então essa lama ela vai começar a infiltrar, ela vai ser depositada na escavação e aí ela começa a infiltrar pela porosidade do solo. Onde é mais suscetível, ela vai infiltrar mais, onde está menos poroso, infiltra menos, mas no fim das contas ela acaba criando uma camada selada, uma camada em que ela adere ao solo e causa uma viscosidade ali, né? Então, em alguns centímetros para dentro do solo vai ser criada um filme, né? Um filme protetor. Então vai ter uma espessura aqui em que ela vai acabar ficando em repouso, né? Ela já infiltrou aqui, ela vai parar de infiltrar em um certo momento, ela vai ficar em repouso, então ela vai virar um gel. Então, virando um gel, a gente vai acabar chamando essa espessura aqui de um filme protetor. Então esse filme evita que partes do solo
caiam, né, voltem aqui para a escavação. Então ela cria esse filme aí, a gente chama de cake. Ele dá uma rigidez, né? A partir do momento que ela fica em repouso, ela dá uma rigidez para esse filme e acaba até distribuindo melhor a pressão da lama no solo, né? Etapas aqui. Para a execução da parede diafragma são realizadas várias operações que interligam-se entre si, cada uma deve ser planejada com antecedência para que não haja imprevistos. Posso destacar as principais fases, que são bem definidas. Execução da mureta guia, então é tipo um gabarito, né? Vai ser colocado ali no perímetro que você quer criar essa contenção. Vai ser feita essa mureta guia para o início da escavação. O maquinário é pesado, né? Então tem que ter essa guia ali. Fabricação da lama, aí já tem um especialista lá realizando todos os testes lá nos tonéis, né, naqueles silos ali. Aí inicia a escavação. Já no início da escavação, uma profundidade pequena, já vai ser inserida a lama ali, bentonítica. Essa lama ela é trocada, ela é limpa, né, no decorrer da escavação. E quando se chegar na profundidade de projeto, você vai inserir essa armadura por cima, né? Vai inserir ela por cima, dentro da lama, e depois você vai concretar. Então você vai inserir a tubulação do concreto lá embaixo. Como a densidade do concreto é bem maior do que da lama, então você concreta de baixo para cima e pela densidade, princípio de Arquimedes, aí, a lama vai subindo e o concreto vai subindo também por baixo. Então ele vai expulsando a lama porque ela é menos densa que o concreto. Tem alguns vídeos, eu passei alguns vídeos da parede diafragma. Tem um vídeo, inclusive, quando eu estava executando uma obra na ThyssenKrupp, e ela era a aciaria da usina, né, que estava sendo construída. E lá foi interessante porque se criou uma etapa lá da aciaria, tinha um subsolo, uma operação um nível mais baixo, e aí a ideia era criar esse nível mais baixo num formato circular. Então foram escavadas as lamelas a cada 3 metros, salvo engano, e aí foi escavado em etapas, né? E aí o formato, aqui a parte interessante é o formato. Essas escavações a cada 3 metros foram criando um círculo, né? Então cada lamela, foi chamado de lamela aqui, cada lamela de 3 metros ia avançando e seguindo um formato circular, né? E no final, o resultado final era um círculo, né? Um ring, um anel. Então esse anel ele tem a função, cada lamela, né, tem a sua, isso aqui é visto em planta, né? Visto em planta. Cada lamela tem a sua rigidez, obviamente, né? Que vai resistir verticalmente aos esforços do solo, que provém de fora, no caso, né? As tensões são do solo,
né? Aqui é um nível, aqui dentro é um nível mais baixo, né? E o solo que está sendo contido por esse anel, ele recebe essa tensão de fora, então. Então, verticalmente as lamelas estão, cada uma está resistindo a essas tensões do solo, e horizontalmente vai ter um efeito extra aqui. Por quê? Porque o formato dessa escavação é circular, né? Então ela tende a trabalhar como se for, pelo princípio do arco, né? É como se ela tivesse, como se fossem dois arcos ou dois semicírculos, dá para entender dessa maneira, que estão trabalhando a compressão, né? Então elas se auto-auxiliam, né? Então essa escavação circular, ela além de resistir ao esforço horizontal em cada lamela, ele também age conjuntamente pelo formato circular. Então a escavação em corte, a lamela aqui tem uns 30 metros de profundidade, porque ela não pode ter essas falhas, né? A cota interna, nível interno, e o nível externo é quase rente aqui, né? Então aqui é solo e aqui é solo. Só que essa cota aqui, ela vai dar praticamente 30 metros, né? Ou um pouquinho menos, 30 metros no total. Aqui teria uns 25 metros, talvez. Então, existe empuxo passivo nessa região interna, né? Aqui a gente chama de empuxo passivo, e tem todo o empuxo ativo, que é essa diferença de nível em que o solo está causando essa pressão na contenção, né? Então aqui a gente tem um empuxo ativo. Então tudo isso aqui tem que trabalhar em equilíbrio. E, consequentemente, isso aqui acaba sendo um muro, uma contenção hincada, né? Como se ela fosse cravada aqui, né? No solo. Então o equilíbrio de forças tem que funcionar aqui dentro. Então vejam esse vídeo aí, parede, diafragma, ThyssenKrupp, Jorge Wiesmann, tá aí, vocês vão achar o vídeo dessa execução. Na sequência, o que nós temos? Modos de ruína. Modos de ruína são quatro modos que a gente pode perceber de rupturas, né? O primeiro seria o deslizamento da base, ou seja, o esforço do solo desloca a contenção, ela passa, o esforço horizontal ativo é maior do que a resistência horizontal da contenção, né? Essa resistência vai se dar basicamente por atrito com o solo da base. Se houver um momento atuante aqui maior do que o momento resistente, aí vai haver o tombamento da estrutura. O terceiro modo de ruína
seria uma falha no dimensionamento em que a fundação, a base aí da estrutura não é resistida pelo solo abaixo dele. Então vai ser uma ruptura por falha da capacidade de carga da fundação. Então pode acontecer isso também. Aí ele pode vir a tombar, né? E a última é a ruptura global do solo. Então, se não forem feitos os ensaios necessários para caracterizar bem o solo, principalmente determinar o ângulo de atrito, né, desse solo, pode ocorrer uma ruptura global. E aí não é especificamente a contenção que rompe, mas é o solo que rompe e ele vai formar essa concha aqui, né? O solo inteiro vai romper e a contenção vai junto, né? Então esses são os 4 tipos de ruína, os modelos de ruína, os modos de ruína, né? Aqui um exemplinho, dá para ver que um muro baixo até, né? Um muro baixinho aqui. No lado direito desse muro, pela visão aqui, tem solo. E esse empuxo já foi maior do que o resistente, né? Então já está meio que tombando aqui. Aqui outra ruptura. Esse aqui parece que o solo como um todo exerceu um esforço horizontal, né? Então seria o escorregamento, né? O deslocamento da contenção. Esse aqui é um muro armado, né? Dá para ver o pórtico e o muro de bloco armado, né? E blocos de concreto vedando ali a estrutura. Aqui parece que foi falha de cálculo, hein? Porque esse muro está muito esguio, muito fraquinho para esse solo e dá para ver que está saturado, né? Normalmente essas rupturas ocorrem no período de chuva, né? Uma chuva, não é nem uma chuva forte, é uma chuva constante, né? Dias e dias chovendo, aí o solo vai saturando aos poucos até o nível da água ficar praticamente na superfície. Então o esforço é maior quando a gente tem chuvas constantes. Se for uma pancada rápida, essa chuva vai acabar escoando até pela superfície, de tão rápida que é a chuva, né? Mas se for uma chuva fraquinha e constante, aí o solo satura. Então, podem perceber que após dias seguidos de chuva, aí ocorrem as rupturas, né? Esse aqui é outro, esse aqui parece ser um solo grampeado, talvez. Tem cara de ser um solo grampeado, né? Está bem fininho aqui. E os tirantes, né? Então mais uma contenção aqui que cedeu. Talvez não foi bem dimensionada, né? Ou a drenagem falhou, pode ser, né? Não estou... Posso chutar que isso aqui foi num período de chuva, né? Constante. Enfim. Tem um caso aqui. Deixa eu pegar outro caso. Vamos lá. Entrou. Esse aqui é um caso que eu atendi pela polícia científica. Já faz um bom tempo. Aqui ele fala um pouquinho da polícia científica, né? A polícia científica é responsável pela prova material, a polícia civil é responsável pela prova testemunhal e a militar é responsável pela segurança ostensiva, né? Vamos ver se o slide passa. Tá pensando aqui. Esse caso aqui, ele ocorreu em Laranjeiras do Sul, já faz alguns anos.
Vejam aí o sinistro, né? A gente chama de sinistro. Esse caso cai dentro de desabamentos e soterramentos, né? Nesse caso é um soterramento que acabou afetando uma residência que existia ali atrás. Então, acabou virando também um desabamento, né? Existia tem um comércio aqui, esse de verde, existia uma casa ali atrás, aos fundos, né? Então, nós já vamos ver o que aconteceu. Perceba um detalhe aqui, que as árvores estão deitadas para dentro, né? As árvores maiores aqui estão deitadas para dentro. Já vamos ver isso aí. Olha aqui como, de novo, dá para ver que as árvores estão viradas para dentro. Aqui era um pátio, uma garagem de carro, salvo engano, e derrubou esse muro aqui e chegou a entrar dentro do pátio. Carros ou materiais de construção, não lembro muito bem. Aqui é como ficou o talude, né? Aqui ele rompeu lá em cima. Percebam pela residência ali no topo a magnitude, né? A altura, no caso aqui, salvo engano, 18 ou 19 do nível da até o nível dessa residência lá no topo. Então, uma vez em cima, lá, ó, perto da residência. Aqui é a garagem, aqui aquele comércio com a fachada azul, e tem um comércio com a fachada verde mais pro lado ali, né? Que foi tudo encoberto, tinha uma casa atrás ali dessa, e o solo encobriu tudo, né? Aí, ó, aqui são os fundos da fachada verde, cor verde. Aqui um veículo da família e aqui os fundos existia uma casa. Qual que é a dinâmica? Então, no pé do talude existiam os comércios aqui, né? Lá no topo do talude, ou na crista, né? Na crista tem aquela residência que apareceu na foto. E ao longo de milhares ou milhões de anos, esse solo se acomodou, até criou uma camada de vegetação. A gente chama de solo virgem, né? O perfil virgem do solo. E ele se acomodou nessa inclinação, que é um pouco menor, o ângulo é um pouco menor que o ângulo de cisalhamento, o ângulo de atrito desse solo. E é exatamente por esse motivo que o solo se acomodou nesse ângulo, né? Por causa do comportamento das características desse solo. E aí vem o ser humano, vem a brilhante ideia lá de escavar. Então, escavando ali aos fundos do terreno, ele não só amplia o terreno dele, né? Como esse solo também foi utilizado em outro local, né? Então, foi um corte e o uso desse solo. Então, tinha duas vantagens aí para quem realizou essa tarefa. Porém, vejam que o ângulo agora de equilíbrio aqui desse talude não é mais o mesmo, né? Então, ele está um ângulo muito maior do que o ângulo de atrito, o ângulo de cisalhamento em que o solo se acomoda e repousa, né? Então, se conquistou essa área aqui, mas ninguém se preocupou em fazer uma contenção. Perceberam que a altura do talude aqui estava bem alta, o talude bem inclinado, mas não tomaram uma atitude. E aí veio chuva, né? Aí veio um período de chuva constante, né? Não foi uma pancada, mas foi constante. Saturou todo esse maciço de solo, né? Saturou todo esse maciço de solo e sem a contenção, estando acima do ângulo, bem acima do ângulo de atrito,
esse solo rompeu, né? Então ele seguiu para cá, rompeu e acabou afetando ali os fundos da edificação. Inclusive tinham construído a casa, né? Isso foi um grande problema. O que mais eu tenho? Aqui tem um detalhezinho de nomenclatura, né? Material escorregado, ali no topo a gente chama de crista, ali na base é o pé do escorregamento, tem a escarpa, o corpo, a superfície de ruptura, que é essa concha que é formada, né? Extensão horizontal do material escorregado. Tem várias nomenclaturas aí para ser utilizado. Aqui lembra umas orientações da norma de segurança. Isso aqui é NR18, né? NR18 fala que a gente tem que qualquer escavação acima de 1,25 m, ela tem que ter escoramento horizontal. O material que você retira da escavação não pode ficar muito perto da escavação, porque ele cria tensões e afeta o bulbo de tensões, né? Pode fechar, romper, levar à ruína, que é a base da escavação. Tem que ter uma escada de fuga. Tráfego de veículos pesados tem que ser no mínimo a 2 alturas da escavação. Então tem várias normas de segurança que tem que ser seguidas durante uma escavação a céu aberto aqui, né? As escoras são obrigatórias acima de 1,25 m e também dá para fazer um chanfro aqui também para não escorregar material, né? E ter essa inclinação aqui reduz um pouco as tensões nessa beirada ali. Quando estiver falando de encostas é interessante você criar um platô, né? Então vai existir você vai criar um talude com uma inclinação mais aceitável, uma inclinação mais baixa. Aí a cada 5 metros você cria um platô, aí uma nova inclinação, um novo platô. Essa é uma norma que já foi substituída, mas a ideia é de você amenizar, suavizar essa inclinação do talude, né, com os platôs. Mas voltando no estudo de caso, eu passei ali um ano depois. Olha aqui a fachada azul, né? E lá no fundo foi utilizada essa ideia de bermas, né? A gente chama de bermas. Então, a criação desses platôs aí, até a vegetação já crescendo em cima também, para a erosão não levar o material, né? Então, o problema acabou sendo resolvido na marra, depois do sinistro, né? Então, atrás, a garagem é uma garagem mesmo, né? Atrás da garagem já dá para perceber as bermas ali. E a vegetação crescendo de volta, né? No talude. Mas essas bermas criaram as tensões necessárias para estabilizar o talude, né? Então, eu acho que é isso aí. Aqui uma vista mais lateral, né? Mas a ideia a ideia de passar esse estudo de caso é de mostrar o colapso global do solo, né? Ali houve um colapso global do solo, criou-se lá aquela superfície de ruptura e eu acho que é isso. Acho que essa é a ideia que eu queria passar para vocês, então. Então tomem cuidado com o solo e sempre lembrem que qualquer corte afeta o bulbo de tensão e mesmo uma altura baixa, uma profundidade baixa ali, se você altera as condições do solo,
necessita de uma contenção. Aqui algumas norminhas, mais normas geotécnicas, né? E a NR18, que também fala de segurança na construção civil, no caso de escavações. Senhores e senhoritas, essa é a ideia da aula de hoje. Para finalizar mais essa introdução às contenções, né? Então nós vimos parede diafragma, que é um método de construção muito mais robusto, que dá muito mais rigidez. Se você pensar em 4, 5, 6, 7 pavimentos de subsolo, você vai ter que aderir a uma técnica mais robusta como essa. Ela não é tão viável se você não tem periodicidade, né, frequência dessas escavações. Aqui em Cascavel eu desconheço a execução de alguma parede diafragma. Talvez ali no Hospital São Lucas, parece que alguém já trouxe, né, já executou. Mas até um aluno nosso da UniOeste, ele fez um estudo de caso, onde ele fez a comparação, né, dos custos de diferentes tipos de escavações e de contenções utilizadas para 3 subsolos de um prédio. Então não era viável ainda trazer a parede diafragma, já que você tinha que mobilizar equipes de outras cidades maiores, né? Acho que tinha em Maringá, Londrina e Curitiba que tinha esse método. E aí era inviável financeiramente trazer para Cascavel. Mas com o crescimento da cidade, com a quantidade de edifícios na região central, em algum momento isso vai ser inevitável, né? Você executar edifícios com subsolos profundos, em que você está cercado por outros edifícios grandes também. Então, no futuro, isso vai ocorrer de uma maneira ou de outra, né? E também vimos os modos de ruína, são 4 modos de ruína, né? 4 modos de ruína. Escorregamento, que é o esforço horizontal, tombamento, que é um momento que está atuando, derruba a contenção, colapso, ruptura da fundação, então a fundação dessa contenção criou uma carga além da capacidade da fundação, do solo ali. E a quarta modo de ruptura foi o estudo de caso que a gente viu, que é a ruptura global do solo, né? Então não é necessariamente uma ruptura da contenção, mas é uma ruptura do solo, né? Cria aquela superfície de ruptura. É isso aí. Esse foi o conteúdo de hoje, a aulinha de hoje. Então nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.